Ele era visto como implacável demais, suave demais, tinha muito estilo pro tênis. Só que quando chegava o momento decisivo, ele era implacável. Ele realmente decidia. Chegava na hora final, ele não arregava. Esse é Roger Federer, um dos maiores tenistas da história, considerado por muitos o maior da história. Já ganhou 20 grandes slams. Realmente assim, algo quase que impossível para alguém conquistar. Mas por trás desses aplausos, por trás dessas vitórias, existia dúvida, existiam momentos difíceis, momento onde começaram a duvidar dele, será que ele não está velho demais? Momentos de jejum de vitórias, fases difíceis. E tudo isso eu vou contar para você nesse vídeo de hoje. Vou contar toda a trajetória de Roger Federer. Mas para entender como ele se tornou essa lenda, nós precisamos voltar lá no início da vida de Roger Federer. Roger Federer nasceu em 1981, numa pequena cidade lá na Suíça, a Suíça que até então não tinha nenhum campeão de Grand Slam, nenhum tenista muito grande, e ali nascia Roger Federer. Desde o início ele já passava horas treinando sem descanso. Aos 8 anos ele já tinha uma rotina assim intensa no tênis, a sua família já tinha visto que ele precisava ter disciplina, que ele precisava realmente se dedicar a esse esporte. E em 1998, com apenas 17 anos, Roger Federer já venceu o seu primeiro campeonato juvenil lá em Wimbledon, chamando a atenção de todo mundo. Ali ele já não era simplesmente uma promessa, ali ele começou a realmente consolidar o seu nome já. E nesse mesmo ano, ele já faz parte da equipe suíça, já vai representar o seu país na Copa Davis. E 3 anos depois, com apenas 20 anos de idade, Roger Federer já conquista o seu primeiro grande título. Ele vence o seu primeiro título profissional no ATP de Milão. Ele derrotou o Pete Sampras, que na época era o grande campeão. Ali todo mundo já começou a ficar de olho em Federer, porque realmente era um duelo de gerações. Federer muito novo, chegando agora com apenas 20 anos, e Pete Sampras já era o grande campeão ainda em Wimbledon, que é um lugar assim que todo mundo tá de olho nessa competição. Então, nesse momento, Federer ele passa a ser realmente uma promessa para o tênis mundial. E em 2003, logo após, Federer já conquista o seu primeiro título de Wimbledon. Era o primeiro suíço a conquistar um grande slam. Ali ele já escreve o nome dele na história, realmente ele consolida o nome dele com apenas 22 anos de idade, já conquista o Wimbledon, que é o sonho assim de praticamente todo tenista, né? E não foi só isso, já em 2004 ele vence o Australia Open, o US Open e o Wimbledon, os 3 maiores campeonatos da época. Ali, aí esquece, ali Roger Federer estava realmente em outro patamar, ele, depois dessa sequência ele embalou realmente nesse mundo do tênis. E dessa época de 2003 até 2007, ele era praticamente imparável, ele estava conquistando tudo, seu jeito de jogar totalmente inovador, ele era considerado um jogador com muita calma, com muita técnica. As pessoas até brincavam que ele não tinha emoção nenhuma, e ele dizia que depois de um tempo com a experiência, ele entendeu que não valia a pena ele jogar a bolinha de lado, jogar raquete, muito pelo contrário, às vezes ele até ria dos adversários que faziam isso. Então a gente pode perceber que o que diferenciava Federer dos outros era a sua inteligência emocional. Além da sua disciplina, nos momentos de decisão, nos momentos finais, ele sabia se controlar, ele sabia controlar o seu comportamento. E isso faz total diferença na hora do momento decisivo. E enquanto o mundo aplaudia Roger Federer, começaram a surgir 2 grandes nomes, Rafael Nadal e Djokovic. Estavam mostrando que Roger Federer ia ter ali um probleminha logo em breve, porque começaram a ser os seus grandes rivais, começaram a trazer títulos, conquistar vitórias, já não era somente Roger Federer, e assim o tênis começou a atrair pessoas do mundo todo, porque realmente começou a se tornar um espetáculo. E em 2008 foi um ano assim muito difícil para Federer, porque ele descobriu que tinha uma doença chamada mononucleose, que
tirava muito a sua resistência física. Foi um momento assim muito complicado para ele, porque ele perdeu a sua invencibilidade, perdeu o Grande Slam. Foi um ano muito turbulento. Imagina, tipo, para um atleta, uma doença, uma fase tão complicada assim é muito difícil de superar. E nessa época, Nadal começou a vencer Roger Federer com uma certa consistência e isso foi muito difícil, né? Porque imagina, você vem de anos consecutivos ganhando tudo e aí do nada surge Nadal, surge Djokovic e imagina como que estava a cabeça de Federer nesse momento. Todo mundo ali pensava que esse seria o fim de Federer, que não ia dar mais, com uma doença, ficando mais velho, surgindo jovens à sua altura, tudo ali começou a abalar. Só que em 2009, apenas um ano depois de descobrir essa doença que prejudicava a resistência de Federer, ele conquista o seu primeiro Roland Garros. Quem é do tênis vai saber como fala exatamente. Só que isso é muito difícil, porque nesse momento Federer entra totalmente para a história, sendo um dos pouquíssimos tenistas a conquistarem os 4 maiores campeonatos, os 4 maiores torneios do tênis. E nesse momento realmente ele entra para a história, para nunca mais ser esquecido. Só que não adianta, né? O tempo, a idade chega para todo mundo. E depois de 2010, Federer entra numa das piores fases da sua vida. Em 2011 ele não conquista nenhum grande slam. Em 2013, em 2014 ele sofre eliminações precoces. Ali muitas pessoas já achavam que tinha acabado para Federer, né? Foi uma fase assim, muito difícil, já com idade avançada, então isso mexeu muito com a cabeça de Federer nesse momento. E logo em 2016 ele sofre uma lesão que tirou ele da quadra por vários meses, sendo uma fase muito complicada na vida dele. E o que todo mundo achava que ia ser o fim da carreira de Federer é aquilo, todo campeão surpreende. Em 2017, Federer volta com tudo, realmente conquistando grandes títulos. Foi ali que o tênis viu um dos maiores retornos da história. Naquele ano, Federer conquista o Australia Open, um dos maiores campeonatos da época, vencendo uma final épica contra Nadal. E meses depois ele volta a vencer o Wimbledon, conquistando seu 8º título na carreira do torneio londrino. Então, aos 35 anos, realmente onde ninguém esperava nenhuma vitória de Federer, ele mostra que realmente ele é um campeão. E mesmo nos últimos anos da sua carreira, Federer voltou a ser top 1 do mundo, com rivais mais jovens como Djokovic, como Nadal, onde com lesões, com doença, Federer mostrou que realmente ele era um dos melhores da história. E em setembro de 2022, Federer anuncia a sua aposentadoria, finalizando assim uma carreira épica, né, com um início muito alto, muito rápido, conquistando grandes títulos, sendo o primeiro tenista da Suíça a conquistar o mundo, conquistar o Wimbledon, passando por uma carreira que teve seus momentos difíceis, momentos de jejum, onde ninguém acreditava mais em Federer, com jovens promessas chegando a todo vapor. Mesmo assim, Federer não deixou de acreditar em si próprio. E aos 35 anos ele volta a ser top 1, conquistar o Wimbledon, conquistar grandes torneios. Então a gente mostra que, por mais que o mundo acreditava que Federer já estava acabado, com a consistência, com o treino, ele volta a ser o melhor do mundo. Então tudo é fase, tudo passa. O que a gente precisa é ter dedicação e realmente se empenhar naquilo que a gente quer. E Federer termina sua trajetória com 20 títulos de Grande Slam, 103 títulos no total e vários recordes que vão demorar aí para ser ultrapassados. E essa foi a grande trajetória desse tenista surreal, fora do comum, que terminou a carreira no seu ápice, sendo número 1 do mundo, mesmo depois de onde ninguém acreditava mais nele. Então, assim, a gente pode se inspirar realmente, conhecer, é bom a gente conhecer a trajetória, conhecer a história de um grande atleta, um grande homem. E se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui para mim o que você mais gosta, qual o seu tenista favorito, se você acompanha o tênis, se você conheceu e achou interessante a história de Roger Federer.
e seguimos juntos. Todas as semanas temos vídeos como esse aqui no canal. Um abração a todos, curta, compartilha aí com a pessoa que faz sentido para você e se inscreva no canal também para a gente poder caminhar junto.